4, indo para o último capítulo do primeiro livro de Tessalonicenses. E já vimos vários assuntos Paulo tratando nessa carta, falando do ministério dele, protegendo a ele mesmo. Paulo saiu muito cedo desta igreja, por conta da perseguição, e escreve essa carta para fortalecer os irmãos. E um dos assuntos, o que nós chegamos agora, ele vai tratar a respeito da morte. Então, ele vai falar nesse texto a respeito daqueles que dormem, aqueles que estão mortos. E vamos ver esses versículos do 13 ao 18 em 3 quarta-feiras. Nós vamos falar hoje sobre a morte, nós vamos falar na próxima quarta-feira sobre a ressurreição, e vamos falar na última quarta-feira, dessas 3, sobre o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus. Todos esses 3 temas estão nesses versículos que nós lemos. Paulo está falando então da morte, da ressurreição do corpo e do arrebatamento, a segunda vinda de Jesus. A preocupação de Paulo aí era a respeito do conhecimento dos irmãos. Ele falou o seguinte aí no versículo 13: irmãos, ele fala assim, não queremos que vocês sejam ignorantes. Ou seja, Paulo não queria que eles não tivessem essa informação. Eu não quero que vocês não saibam. Ou seja, o desejo do apóstolo Paulo é que a igreja tenha o conhecimento da palavra, tenha o conhecimento da vontade de Deus. Paulo não era um pastor que escondia da igreja doutrinas difíceis, que pregava somente palavras fáceis, mas Paulo procurava ensinar à igreja todo o conselho, toda a doutrina de Deus. Toda palavra, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, é o que a Bíblia diz. Então Paulo está dizendo, olha, se eu preciso que vocês não sejam ignorantes, eu preciso que vocês não sejam sem este conhecimento. Por quê? Que ele fala o seguinte, ignorantes a respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Paulo está sabendo o seguinte, olha, existem pessoas na igreja de Tessalonicense que estão tristes. E a tristeza deles é por conta da falta de conhecimento. Eles são ignorantes nesse assunto e por conta de não saber é que eles estão se entristecendo. E a tristeza deles, ele está dizendo o seguinte, é como os demais que não têm esperança. Ou seja, quem são os demais que não têm esperança? Quem vocês acham que são os demais que não têm esperança? Os ímpios. Paulo então não queria que a igreja, em respeito à morte, em respeito à perda de um ente querido, se entristecesse como os ímpios se entristeciam. Porque o cristão tem uma esperança na promessa, uma esperança na palavra. Portanto, os cristãos têm resposta que o mundo, que o ímpio não tem. Então Paulo vai falar aí a respeito disso. Não quero que vocês se entristeçam a respeito dos que dormem. Ou seja, um cristão, ainda que ele sofra, ainda que ele sinta a perda de alguém que morreu, ele não deve se entristecer como os ímpios. É interessante que Jesus não se entristeceu com a morte de Lázaro. Vocês lembram da passagem? Jesus chorou, mas Jesus chorou porque Lázaro estava morto? Não. Jesus chorou porque as irmãs de Lázaro estavam tristes porque Lázaro tinha morrido. Não só as irmãs de Lázaro, mas toda aquela vizinhança, todos os amigos de Lázaro. Ou seja, Jesus não chorou porque Lázaro estava morto. Jesus chorou porque os vivos estavam chorando. Jesus se compadeceu da dor daqueles que ficam. Jesus se compadeceu da dor daqueles que lamentam. Por isso ele chorou. Mas enquanto a morte de Lázaro, ele falou assim, olha, ele não dorme.
Meu Lázaro, meu amigo, ele está dormindo e eu vou lá acordá-lo. E ele disse para a irmã de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Então não existe limites para Jesus. Ele é o dono da vida. Portanto, ele não chorou porque Lázaro estava morto. Então, da mesma forma, um cristão não chora por aquele que morreu. Chora por conta da perda, do sofrimento, mas não que não há esperança depois da morte. Aquele que está em Cristo Jesus tem esperança. Então vamos falar um pouquinho da morte. Vamos falar da morte. Primeiro, a palavra de Deus nos fala que são 3 mortes. Existem 3 mortes. Fala assim, pastor, eu achava que era uma só, mas são 3. Primeiro, existe uma morte física. A morte física é aquela que afeta o corpo. Aqueles que todos morrerão. A palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. A morte física é um dos efeitos do salário do pecado. Então, a morte física é a morte do corpo. A segunda morte é a morte espiritual. O salário do pecado também é a morte espiritual. Então, a segunda morte é a morte espiritual. Jesus disse: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Ele está dizendo, deixe que os mortos espirituais enterrem os mortos físicos. Ou Efésios capítulo 2, Paulo diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, está falando da morte espiritual. Então, nós nascemos do nosso pai e da nossa mãe, estamos vivos fisicamente, mas espiritualmente estão mortos. Somente depois de uma ação sobrenatural do Espírito Santo é que a pessoa passa a ter vida espiritual. E depois, Apocalipse vai falar da segunda morte. Se vocês quiserem, abra a Bíblia de vocês. Apocalipse capítulo 1, 18. Acharam? Jesus diz, é aquele que vive, né? Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Agora, Apocalipse 21. Vinte e um, 8. Diz assim, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, a segunda morte é o lago de fogo, é o inferno. Essa é a segunda morte. Ou seja, as pessoas morrem uma vez, que morrer fisicamente, depois elas são julgadas e são lançadas no lago de fogo, que é a segunda morte. Notem que a morte física é a morte do corpo. As pessoas, quando morrem fisicamente, a Bíblia fala que elas vão para o Hades, elas descem para a sepultura, elas descem para um local que é chamado de a mansão dos mortos. Porque a alma não sofre a aniquilação, a alma é eterna. O nosso corpo, ele é somente um receptáculo da nossa alma. A
partir do momento que a alma deixa o corpo, esse corpo vegeta, ele é somente como se fosse um vaso que recebe. Então, a alma, ela é eterna, esse corpo, ele é corruptível, ele é perecível. Então, quando morremos, esse corpo irá se decompor. Mas a nossa alma, ela não se decompõe. A nossa alma, ela não dorme. A nossa alma, ela não se aniquila, ela não se desintegra, ela não se desfaz. A alma, ela é eterna. Primeiramente, ela vai para um local chamado mansão dos mortos. Isso para quem morre sem Jesus. Ela vai para o Hades, para a mansão dos mortos. Quem morre em Cristo Jesus vai para um local que a Bíblia chama de paraíso. Não é o céu, não é a Nova Jerusalém, é o paraíso. Esses dois lugares, vocês podem chamar de lugares intermediários. Ou seja, existe um local intermediário no céu e existe um local intermediário do inferno. Um local intermediário antes do céu e um local intermediário antes do inferno. Até aqui tudo bem? Então, a pessoa morre e ela vai para esse local intermediário, chamado mansão dos mortos, chamado Hades. E lá ela fica até a volta de Jesus, até quando serão julgados todos os vivos e os mortos, diante do trono branco, o juízo final. Então, ela, quando Deus der a ordem, quando será o julgamento, os mortos, a Bíblia fala que o mar dará os seus mortos, a sepultura dará os seus mortos, e todos virão com um corpo glorificado diante do Cordeiro. Um corpo, ou seja, não vai ser uma alma penada, não vai ser um espírito, mas ela vai receber um corpo. E ela será julgada diante do trono branco, mas não é julgada para ver se ela vai para o céu ou ela vai para o inferno. Ela vai simplesmente ser condenada, porque ela já foi julgada. Então ela ressuscitará e será enviada para a segunda morte, que é o lago de fogo. E lá é eternamente um sofrimento. Lá, esse local aí é chamado de segunda morte. Então notem que tanto a primeira morte quanto a segunda morte não há aniquilação da alma. Na primeira morte há uma aniquilação do corpo. E na segunda morte não há uma aniquilação nem do corpo e nem da alma. Então, essa é a primeira realidade que a Bíblia ensina a respeito da morte. Então, essa é a segunda morte. Agora, é interessante o que é a morte. Nós falamos, né? O salário do pecado é a morte. Mas a morte, ela é uma condenação para o pecado? Sim. Agora, para todos? Não. Porque o cristão morre, sim ou não? Mas a Bíblia diz que nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Então, para o cristão, a morte não é uma condenação. Nós não vamos morrer porque somos pecadores. Nós vamos morrer porque é o processo da nova criação. É necessário se desfazer do corruptível para receber o incorruptível. É necessário se desfazer desse corpo que perece para receber um corpo que viverá eternamente. Então, para o cristão, a morte não é um julgamento. A morte foi julgada. A palavra diz aí, nós lemos em Apocalipse 1:18, Jesus disse que Ele tem nas mãos as chaves da morte. Ele tem. Antigamente, essa chave estava na mão do diabo. Agora, Jesus tomou as chaves da mão do acusador. E Ele agora detém as chaves da morte. A Bíblia diz que Ele desceu à mansão dos mortos. Lembra que eu disse que as pessoas quando morrem, elas vão para um local intermediário, chamado Hades, chamado mansão dos mortos. E a Bíblia diz que Jesus desceu à mansão dos mortos, e Ele tomou as chaves.
Então ele ressuscitou, ele foi ao Hades e ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou para não morrer mais. Ressuscitou para viver pelos séculos dos... Ele diz, eu sou aquele que estive morto, mas agora eu vivo pelos séculos dos séculos. E uma vez que ele morreu e ressuscitou, e agora vive pelos séculos dos séculos, aquele que crê nele, pelo poder de Deus, também irá morrer, e irá ressuscitar como ele ressuscitou, e também viverá pelos séculos dos séculos. Jesus comprou para nós, Jesus venceu a morte para nós. Então, quando ele ressuscitou, ele escancarou as portas do túmulo e fez uma promessa, vindicou que não tenha medo da morte. Um dia você irá morrer, um dia você descerá à sepultura em um caixão. Talvez eu, o seu pastor, faça o seu sepultamento. Ou vocês estejam lá no meu sepultamento. Mas não importa, todos nós estaremos na Nova Jerusalém. Será somente uma passagem. A morte é como trocar de roupa, irmãos. É deixar uma roupa inadequada para a festa que nós somos convidados. Gostaram, né? Está gravado. Isso é a morte. Não tenham medo, não se entristeçam a respeito daqueles que dormem. Porque dormir é estar com o Senhor. Aí Paulo está falando o seguinte aí. Quem dorme por um período de tempo, não é? Ninguém dorme para sempre. Todo mundo que dorme ou dorme até morrer, ou dorme até acordar. Sim ou não? Mas não existe quem durma para sempre. Ou seja, o estado do sono é temporário. E a morte, ela era dita que a pessoa que estava morta, ela estava simplesmente dormindo. É a palavra que o Senhor diz. Olha, ela não está morta, ela apenas dorme. Lázaro, meu amigo, não está morto, ele dorme. Ou seja, Jesus está dizendo, ele está ou ela está em um estado temporário. Mas chegará o dia que o tempo dela irá se cumprir e ela deixará esse estado temporário, que é o estado da morte. Então, a morte é como dormir, é um estado temporário. Iremos até a ressurreição. Aí a ressurreição será na próxima quarta-feira. Mas a última coisa que eu quero falar sobre a morte é que ela é o último inimigo a ser vencido. Olha, abram a Bíblia de vocês em 1 Coríntios, capítulo de número 15. Acharam? 1 Coríntios 15. Versículo de número 50. Diz assim: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Até aqui. Carne e sangue, ele está se referindo aí ao nosso corpo físico. Carne e sangue é esse nosso corpo. Quando a gente queima, cheira churrasco. E quando a gente corta, sai sangue. Carne e sangue. Então, esse corpo não pode herdar o reino de Deus. É necessário esse corpo ser transformado. Aí ele diz, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. O que é dormir? Morrer. Então ele está dizendo que nem todos iremos o quê? Morrer. E aí ele diz, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última
trombeta. Então a última trombeta irá ressoar, todos serão transformados. Uns serão transformados do estado da morte para a glorificação, e outros serão transformados do estado de vida para a glorificação. Que coisa, hein, irmãos? Já pensou? Lá, jogando um futebol, daqui a pouco, está com o corpo glorificado, tocou a trombeta. Está em casa cozinhando, daqui a pouco mudou o corpo, já não é mais o mesmo corpo, porque a trombeta soou. É por isso que eu disse para vocês que a morte não é a condenação para aqueles que estão em Cristo. Porque alguns não serão condenados. Quem estiver vivo quando o Senhor voltar, não vai experimentar a morte. Já pensou, irmãos? Pessoas que irão nascer e falam assim, você experimentou a morte? Não experimentei a morte. Eu nasci e fui arrebatado. Eu fui um dos Enoques, eu fui um dos Elias. O Senhor voltou e quando eu vi, eu estava com esse corpo maravilhoso. Mas é isso que Paulo está dizendo, todos serão transformados quando soar a trombeta. Aí ele diz, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. E qual é a palavra? Tragada foi a morte pela vitória. Vitória tragou a morte. Tragada foi a vitória. A morte pela vitória. O que significa? Significa que a morte não existirá mais. Só que a morte aqui, olha que interessante. Ele diz que para que a vitória traga a morte, é necessário que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade. É necessário que o que é mortal se revista de imortalidade. Só então não haverá mais a morte. Porque enquanto houver o corruptível, enquanto houver o corpo mortal, haverá morte. Então é necessário a morte. Mas a morte será tragada, será vencida pela vitória. E aí o versículo 25, ele diz, onde está, ó morte, a tua vitória? Irmãos, vocês têm que ser crente corajoso. Veio na minha mente agora, a gente leu lá em Apocalipse 21, que no céu não vai entrar os covardes. Sim ou não? Não fala lá, os covardes? Então não podemos ser covardes. Então, quem um dia ficar com medo da morte, olhar a gente morrendo e ficar com medo de morrer, você tem que falar assim, ô morte, aonde está a tua vitória? Quem aqui já falou com a morte? Ninguém falou. Vocês até regalaram um olhão para mim, né? Ô pastor, vocês são tudo bundão. Vocês são tudo medroso, tudo covarde. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Paulo fala, versículo 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Ele estufou o peito, olhou para a morte e falou assim, cadê você? Com essa palavra aqui eu estou procurando o poder que você tem sobre a minha vida. Com essa palavra aqui eu estou olhando para você, eu quero ver se você me assusta. Aonde está, ó morte, a tua vitória? Não tem. Aí ele fala o seguinte, aonde está, ó morte, o teu aguilhão? O teu aguilhão é aquilo que prende, aquilo que escraviza, é aquilo que nos força a ter comportamentos terrenos, mundanos e pecaminosos. Ele está dizendo, ó morte, aonde está o teu aguilhão? Aí ele diz, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão.
Só é produtivo, só vence, só trabalha no reino de Deus crente que não tem medo da morte. Crente que tem medo da morte não produz nada no reino de Deus. Quando o crente se reveste do entendimento que a morte não coloca ele sobre nenhum aguilhão, que a morte não tem nenhuma vitória sobre ele, ele se torna um crente inabalável, invencível. Não teme, não abaixa a cabeça, entra em qualquer lugar, fala com qualquer pessoa, a qualquer momento. Não tem medo de Covid, não tem medo de dengue, não tem medo de nada. Porque onde está, ó morte, a tua vitória? Não tem vitória. Coragem, sede inabaláveis, sede firmes no Senhor, porque no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Senhor, obrigado pela tua palavra, que restaura, que transforma o nosso entendimento, e põe uma armadura de luz, Senhor, sobre a nossa alma, põe uma armadura de luz sobre a nossa mente e o nosso espírito. Levanta soldados e soldados valentes nesta igreja, Senhor, homens e mulheres de oração, jovens dedicados ao teu reino, à tua causa, esperando ardentemente, Senhor, a sua vinda, porque o nosso maior inimigo, Senhor, aquele que nos causava terror, aquele que nos causava pânico, aquele que nos causava medo, a dizer, a morte, ela foi vencida pelo nosso Senhor. Ele colocou ela debaixo dos seus pés, pisoteou sobre ela e nos deu a vitória sobre a morte, para que nós venhamos te servir, te adorar, te engrandecer, sem medo algum, Senhor, porque não há inimigo que o Senhor não venceu. Cumpre a tua promessa, cumpre o teu querer e o teu agir na tua igreja, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir, irmãos, o Senhor Jesus.